Olá, alunos do curso de Mitologia Grega. Estamos então indo para a nossa última aula, fim da nossa jornada aí, mitológica. Estamos também, vamos retomar alguns assuntos que foram falados na primeira aula a respeito da tese do mito. Nós já passamos aí por Hesíodo, por Homero, por Virgílio, uma série aí de poetas clássicos, de contadores de mitos, né? E agora a gente vai falar um pouco a respeito das escolas modernas da mitologia, um pouco das aplicações que o mito tem também nos dias atuais, ou para que a gente pode, como é que a gente pode ver isso nos dias que nós vivemos, né? Para não ficar também só uma coisa arcaica ou só ligada ao passado. Aí por isso eu convidei hoje o Tiago, aqui, meu amigo, que é psicólogo, psicanalista. A gente já trabalha há algum tempo com mitologia, ele também dá palestras a respeito de mitologia, conhece um bocado de mitologia também chinesa, mitologia grega, e também a respeito da tese da mitologia dentro da psicanálise, né? Então eu chamei ele porque a gente vê que na transição do século XIX para o século XX, nós tivemos um ressurgimento do interesse nos mitos. Como eu falei na primeira aula, a gente tinha até então, até mais ou menos no meio do século XIX, a gente tinha aí uma tese naturalista do mito, né? Representada principalmente pelo Tylor, que era um estudioso que fez uma compilação grande de mitos, mas tinha uma abordagem assim, um pouco precária aí da mitologia. Ele via bem dessa maneira, né? Que era uma coisa de bárbaros e de gente inculta, né? Isso é um fruto do iluminismo, quer dizer, ele era um pensador ilustrado que via a mitologia ainda como uma fase pré-iluminista, portanto inferior. Na medida em que o iluminismo vai perdendo um pouco de força, e outras correntes surgem, que vão também questionar o papel até da ciência, da racionalidade, nós temos aí o avanço então de determinadas correntes dentro da mitologia que vão trazer os mitos de novo como sistemas de estruturantes, né? Do ser humano e aí das religiões, do fenômeno esotérico, enfim, uma série de coisas. Então eu queria começar falando desse ressurgimento do mito dentro da psicanálise, né, Tiago? Como é que o Freud vê o mito? Por que ele escolheu a mitologia? Por que você vê que o Freud escolheu a mitologia para falar dos mecanismos do inconsciente ou para falar das estruturas fundamentais do ser humano? Na verdade, o Freud ele, tem muita teoria antes de chegar no mito do Édipo, né? Mas quando ele trata do mito, ele traz para o interior do sujeito a ideia do mito, como a nossa civilização ela não tem mais um mito exterior, né? Porque todos são culturas mortas, né? Que a gente se apoia. Então, onde estariam os mitos hoje? Dentro do interior de cada um. Então, há uma inversão de onde está o mito. Então, busca-se, através da psicanálise, busca-se o mito individual de cada um, né? Então, ele faz essa inversão, se colocando no papel não daquele que conta, mas daquele que escuta o mito individual de cada um. É assim que ele faz essa jogada com o mito, né? Certo. A princípio. Entendi. E por que ele elegeu... Porque nós vimos que existem os mitos aí, os mitos clássicos de Homero, mas Freud escolheu o mito de Édipo, que é a mitologia trágica, né, para poder falar das estruturas do ser humano. Por que você acha que ele... não é porque você acha, porque ele optou por isso, né? Porque já é sabido por que ele optou, né? Por que ele optou pelo mito trágico, exemplo? O que o trágico traz de diferente do mito clássico, assim, que você vê? Não é uma questão muito simples assim, de responder por que ele escolheu isso. Sim, né? Você pode trazer para os meus alunos aqui o debate, a controvérsia. Eu já, desde o começo do curso, tenho dito que nada é definitivo, que tudo está sob análise, né? Eu entendo assim que, por conta da nossa sociedade atual, que a nossa sociedade atual, ela, na verdade, assim, do tempo dele, né? Porque na nossa há uma busca eterna pela felicidade, né? É mais precário ainda. Mas no tempo dele, o trágico ele é muito mais próximo da realidade humana,
vivida, né? Do que as pessoas realmente vivem. É trágico, não tem uma resolução clássica, assim, como homérica, né? Assim, um fechamento homérico. Sempre tem algo trágico ali. E o mito do Édipo, ele é importante por conta das relações familiares. Sim. Ele é exatamente o mito do Édipo, ele é importante por conta das relações familiares, no que diz respeito à relação materna, primeiramente, né, de amor pela mãe, e que é o nosso primeiro amor, digamos assim, né, na estrutura de exame que o Freud tem, né, estrutural, né, que a mãe é o nosso primeiro amor, então por isso o mito do Édipo ele é tão importante, e uma hostilidade com relação ao pai, né. E essa tomada de poder, né? Tomar o poder de si mesmo, né? E se fazer, só que daí tem todo o trágico da história, né? Sim. E que acontece isso também com a gente nas nossas relações humanas, né? Nas nossas relações paternais, né? Você pode dar uma resumida no livro do Édipo, para o pessoal que você lembra assim O mito do Édipo do Sófocles começa quando ele já é rei. O Édipo. O Édipo já é rei. Mas a história dele começa muito tempo antes, né? Começa ainda com Lapidaco, que é o pai do Laio, né? Que tinha ele ensinava um menino e ele tinha uma paixão pelo menino, e depois que ele saiu da casa, o menino acabou se matando. Então ele foi amaldiçoado, né? A casa dos Labidáceos, né? Foi amaldiçoado. Eu até comentei isso com eles quando eu falei da casa dos Atridas, né? Falei da maldição familiar. Então esse conceito eles já estão familiarizados aí, que tem os gregos, que a família pega aquela maldição e até que alguém vá lá e resolva, a coisa fica indefinida, né? E daí então veio essa maldição, e quando o Édipo estava para nascer, o Laio, o rei, né, de Tebas, ele foi até o oráculo, e o oráculo disse para ele que o filho dele o mataria. Então ele decide matar o filho dele. Quando nasce o Édipo, ele dá para um criador de ovelhas, assim, para colocar em cima para matar, né? Só que o criador de ovelhas, ele fica meio com pena do menino, né? E deixa ele só amarrado pelos pés, por isso Édipo, né? Quer dizer, pés tortos. E que é uma representação daquilo que nós somos, né? Nossos pés são meio tortos, assim, a gente caminha meio claudicante, né? E deixou amarrado lá para os animais comerem. Só que daí um outro criador de ovelhas encontrou o menino e levou para uma outra cidade e deu para os reis daquela cidade. Ele foi criado como um príncipe, né? Numa outra cidade, por os pais adotivos. Quando ele está na adolescência, assim, ele briga numa festa e dizem que ele não é legítimo, né? Então ele vai no oráculo, pergunta para o oráculo também qual é a sua origem, e o oráculo diz que ele vai matar o pai e casar com a mãe. E aí ele foge da cidade, porque ele não quer casar com o pai dele e com a mãe dele. Quando ele está no caminho, fugindo, né? Numa encruzilhada, ele encontra um senhor de terras e ele acaba matando esse senhor, porque ele tenta expulsar ele do caminho, mata esse senhor, e ele continua andando até que ele encontra a esfinge, né? Que era a maldição de Tebas naquela época que tinha, era a esfinge. A esfinge era um monstro com cabeça de mulher, corpo de leão, né? E perguntava para as vítimas, né, dela, perguntava assim: decifra-me ou te devoro. E perguntou para ele qual é o animal que de manhã anda em 4 patas, ao meio-dia em 2 e ao entardecer em 3. E ele respondeu que era o homem. E no que ele responde que era o homem, ela se mata, né? Ela se joga do penhasco e se mata. Então ele chega em Tebas como um grande herói de ter livrado a Tebas daquela maldição. E por acaso o rei foi assassinado e a rainha está sozinha, né? Então ele aceita ser rei da cidade. Então ele acaba casando assim com a mãe dele, com a própria mãe. E aí que começa a tragédia de Sófocles, né? Quando vem uma segunda maldição, né? Um segundo oráculo dizendo
não, era uma praga, na verdade. Tinha uma outra praga. Aí essa praga estava ligada com... Aí ele chamou o oráculo para ver o que estava acontecendo. Né? Exatamente, chamou o oráculo para ver o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que o assassino de Laio, do antigo rei, não tinha sido punido. E ele começa uma busca incessante para descobrir quem é o assassino de Laio. E o Tiresias, né, o grande vidente, né, diz para ele assim, não vá atrás disso, não vá querer saber quem é, né, porque você não vai gostar. E ele, não, mas é meu dever como rei, eu tenho que ir, tenho que descobrir quem é essa pessoa, né. E até chega um ponto assim, porque quando ele mata o senhor, ele mata todos os vassalos, né, daquele senhor também, e um deles foge. Mas conta essa história que todos morreram, mas ele sabe, por isso que ele achava que não era ele, porque ele achava que todos estavam mortos e o que ele tinha matado não tinha fugido, ele sabia. Era um pastor, né? Um pastor. E daí esse pastor aparece na história e aí até Jocasta, né, que é a mãe dele, diz assim, olha, não pare também, diz para ele parar e ele diz que ele vai continuar e ela entra no castelo e ele fica lá até que ele descobre que é ele mesmo, né? No que ele descobre que é ele mesmo, ele entra dentro do castelo e ela tinha se enforcado, né? Então ele tira os pingentes do ombro dela, né? Da roupa dela, e fura os próprios olhos e sai andando, né? A tragédia conclui assim, ele abandona o reinado, né? Então tem um material aí simbólico bem rico, né? Independente da abordagem que a gente vai trabalhar, dá para ver que tem um material simbólico bem rico dentro dessa tragédia aí, né? Então, o interessante é que, por que você vê assim que ele liga tem uma ligação, aí o Freud faz alguma ligação dos oráculos com os sonhos, não é isso? Tem bastante ligação do oráculo com os sonhos, porque os oráculos eram aqueles que faziam a interpretação dos oráculos, eram aqueles também que faziam a interpretação dos sonhos, né? Eram os mesmos. Né? Eram os mesmos, né? E a ideia simbólica, né, é como a ideia de Alexandre o Grande, né? Que quando ele estava sitiando Tiro, ele não conseguia, era a cidade que ele não conseguia dominar, né? Ela era cercada, murada, muito forte, né? Então ele não conseguia dominar a cidade. E até um dia que ele teve um sonho, e as pessoas já estavam desistindo, querendo que ele desistisse daquilo, ele mesmo estava em dúvida, né? E então ele tem um sonho, e ele sonha com o escudo dele e um sátiro dançando sobre o escudo dele. E ele pergunta para os decifradores de sonho, né, o que aquilo significava. Um deles diz para ele assim que nenhum deles sabia dizer, mas um diz para ele assim que era para ele continuar atacando, porque sátiro, então ele divide a palavra, né? Sá quer dizer é tua, então tiro é tua, então pode continuar. E ele vai com tudo para cima. Então era uma divisão, isso já é um precursor da psicanálise. Esse tipo de análise simbólica por divisão de palavras, por divisão de ideias também, né, de imagens simbólicas. Já tem aí vamos dizer, o Freud toma isso para dizer que o inconsciente é estruturado enquanto linguagem. Enquanto linguagem. Então, de uma certa maneira, já ele vai tomar nessas fontes, porque no Édipo nós já vemos que tem essa história da linguagem muito forte, né? O próprio nome dele já denuncia uma série de coisas também, né? Então o Freud tem essa ligação, mas e por que depois... Então o Freud estruturou esse mito de Édipo como sendo mais ou menos assim uma tipologia universal, digamos assim, né? Ele é uma tese universalista, a tese dele, que funciona assim, o ser humano funciona dessa maneira. Mas depois houve uma série aí de controvérsias a respeito disso, né? Você pode dizer um pouco sobre isso? Por que o pessoal assim, ficou mais, os pós-freudianos, né? O que eles tomaram como problemático dentro dessa concepção? Teve o aluno dele principal, que é o Jung, né? Que criou toda uma teoria da psicologia profunda, que é muito versada nos mitos também, em cima dos mitos. E ele pega
todos os mitos, né? Ele não fica só no mito do Édipo, justamente por uma questão da sexualidade, do tratamento da sexualidade, né? Que para o Freud tudo é uma questão sexual. Todas as questões são baseadas na questão sexual, da energia sexual. Só que a energia sexual ela é vista de uma maneira muito parcial pelos seus discípulos, né? As pessoas acham que a sexualidade, quando Freud fala de sexualidade, é o sexo propriamente, né? Então, amar a mãe, é um incesto, né? Um negócio terrível, mas não é disso que ele está falando exatamente quando ele fala de sexualidade. Ele está falando daquilo que move o ser humano, né? De toda a energia que preenche o ser humano e que move o ser humano para fazer as coisas. Isso é energia sexual, porque nós nascemos da energia sexual e nós temos toda a nossa capacidade de produção, ela nasce dessa possibilidade da energia sexual, que é da vida, né? A energia da vida. Então, é por conta disso que muitos se dividiram, assim, por não entender que o ser humano não se movimenta apenas pela sexualidade, que existem muitas outras vertentes, né? E se você for ver, as histórias mitológicas, elas, de uma maneira geral, elas não tratam exatamente da sexualidade quanto a do Édipo, né? Que é incestuosa e tudo mais. Mas elas sempre tratam da mesma questão, da vivência do homem enquanto produtor de realidade, né? Produtor de sentido, e que vai se constituindo. Óbvio que sempre tem, como você falou, do oráculo, né? Os oráculos, eles são, o que eles são afinal, né? Eles são determinantes, né? De uma certa maneira. Ele falou, você vai matar teu pai e vai casar com a mãe. Aí ele foge e acaba matando o pai e casando com a mãe, né? Então, é difícil de explicar um oráculo, né? Como que funciona isso? Sim, porque para os gregos tem essa noção, a noção de livre-arbítrio para eles é um pouco diferente, né, do que a gente entende. Hoje a gente pensa assim, a concepção mais moderna do livre-arbítrio é mais ou menos assim, o cara pós-iluminista, né? O cara pode fazer o que ele quiser, é o sujeito racional que toma as suas atitudes e conduz a sua própria vida, né? E os gregos eles têm uma compreensão bem diferente, ou seja, eles veem forças maiores sempre atuando na vida humana e o homem que está em maior conformidade com essas forças, ele consegue agir de uma maneira mais, digamos assim, eficiente. Os heróis, na verdade, eles estão sempre em conformidade com isso e até em algum nível, ainda que haja revolta, a revolta também é uma aceitação, né, do seu destino, né? É interessante que esse mito do Édipo, ele marca também uma constituição do eu egóico também. Porque mesmo na tragédia do Édipo, a gente percebe assim que ele paga as penas ali por toda uma sociedade. Sim. Ainda. Né? Tudo que acontece, e toda a sociedade paga por ele. Né? Então tem uma maldição, tem uma praga na cidade inteira, todo mundo pagando, né, por aquilo. E por que paga? Porque o assassino do Lário, então por conta dele especificamente. Então a ligação do ego com o aspecto social ainda é meio difuso ainda, inclusive na tragédia do Édipo. Né? Sim. Bacana. Então essa primeira parte aí da aula, a gente conversou uma série de coisas, aí na segunda parte nós vamos aprofundar mais um pouco a respeito desse assunto e aprofundar isso que você disse aí sobre a Terra, né, esses mitos da Terra, e aí falar um pouco também sobre outras escolas aí de mitologia.